É isso aí, gente. Estamos entrando no ar com o programa especial do Sentido da Vida. O Sentido da Vida é um programa que traz sempre para você uma palavra de paz e esperança. Eu sou Paulo Santana. Estarei com você aqui nesses 30 minutos, juntamente com meu amigo, parceiro Roberto, trazendo para você, Roberto, para os nossos telespectadores, qual é a temática que nós vamos trazer nesse programa de hoje. Olá, Paulo. Olá, amigo telespectador. Você que tem nos assistido, que tem acompanhado o Sentido da Vida, tem visto que a gente tem abordado vários assuntos, vários temas. E hoje a gente vai falar sobre o perdão. Por que perdoar? Porque a gente precisa dar perdão. Dar e receber perdão. Realmente não é uma coisa muito fácil. Muitas pessoas acham que perdoar é esquecer. Bem, Roberto, eu perdoo quando eu esqueço de tudo. Outras pessoas têm uma concepção muito errônea sobre o perdão, achando que elas próprias, quando quiserem, podem produzir perdão. E você, amigo telespectador, qual é a sua situação? Será que você está precisando perdoar alguém? Ou será que você está precisando receber perdão por algo que você fez, por algo que você cometeu? O Sentido da Vida vai abordar essa questão do perdão. E se você quiser nos procurar, pode ligar para a gente aí no telefone que aparece na sua tela, ou então pode nos procurar ali na Avenida Minas Gerais, número 1252, no bairro Nossa Senhora das Graças. Estaremos ali na Igreja Presbiteriana Memorial, um lugar de paz e esperança, um lugar onde você vai encontrar uma palavra de perdão para o seu coração. E aí, você precisa de perdão ou você precisa dar perdão? Dar ou receber perdão? É a temática que nós vamos abordar. Mas você pode ficar conosco aí, ligadinho, porque nós vamos agora para um clipe muito especial. Você vai ouvir uma música maravilhosa, Deus vai falar com você. E daqui a pouco nós voltamos. Fique conosco. Deus te abençoe. Nunca menospreze uma semente, não despreze o impulso criador. Olhe, prove, ouça, cheire, tente, como um curioso beija-flor. Não rejeite os tímidos começos, eles também rumam aos finais. A deselegância dos tropeços move a contradança dos casais. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Vejo o brilho frágil de uma estrela. Ela inspira múltiplas canções em seus filamentos de centelha. Podem se esconder constelações. Baile no compasso das palavras. Salte sobre as linhas das tensões.
Sente-se à beira das calçadas, cante ao som dos velhos violões. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Mais uma vez. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar. Deixe o sol tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Voltamos com o sentido da vida e temos a convicção que você ouviu um clipe gostoso, que você ouviu uma música legal e Deus certamente tem algo especial para falar ao seu coração através desse programa, um programa muito especial, o sentido da vida. Qual o sentido da sua vida? A temática de hoje é a temática do perdão. O que é perdão? E antes de nós entendermos o que é perdão, eu acho, Roberto, que seria muito útil falarmos sobre o que não é perdão. Muita gente confunde o perdão, mas o que é que o perdão não é? O que é que você acha, Roberto? Paulo, vamos deixar aqui para os nossos telespectadores algumas dicas do que não é o perdão, do que o perdão não significa. Para algumas pessoas, perdoar é você tentar esquecer o que a pessoa fez para você, alguma mágoa, alguma falta que a pessoa cometeu contra você. A nossa cabeça, o nosso cérebro, nossa mente não é uma máquina que simplesmente passa uma borracha, deleta tudo e ficou tudo numa boa. Não, nós guardamos ressentimento, a gente guarda amargura e a gente não consegue perdoar. Então, a gente não esquece. Nós não conseguimos esquecer. Então, perdoar não é esquecer. E aí, Roberto, o que mais o perdão não é? Perdão também não é a gente pedir desculpa para o outro. A gente não assumir a culpa pelo erro que nós tivemos, pelo aquilo que nós cometemos contra o nosso semelhante ou contra uma outra pessoa. Então, perdão não é se desculpar. Não é isentar-se da culpa, que geralmente não é o que nós fazemos, né? O caminho mais... é o meio termo que nós encontramos entre nos humilhar e pedir perdão e do que não assumindo nossos erros, indo lá e se desculpando com a pessoa. Eu acho, Roberto, que muita gente confunde perdão com desculpa. Né? Algumas pessoas talvez tenham esse problema. Elas não conseguem pedir perdão, não. Algumas pessoas dizem assim, não, perdoar só Deus. E aí a pessoa pede desculpa.
né? E eu acho que perdão também não é pedir desculpa. Mas o que é que também o perdão não é, Roberto? Paulo, para algumas pessoas é difícil elas partirem para o confronto. A pessoa que feriu ou a pessoa que foi ferida, procurar uma outra para que o perdão ocorra realmente. Então algumas pessoas acham que é melhor esquecer aquilo que aconteceu, para evitar confronto, para evitar que haja briga. Então ela finge que está tudo bem, ela finge que nada aconteceu, então ela não procura a parte ofendida ou a parte que ofendeu para que realmente haja perdão. Então ela finge que está tudo bem com ela. Então, perdoar não é fugir do confronto, né? É isso mesmo. Fugir do confronto. As pessoas acham que fugindo do confronto, fazendo de conta que está tudo bem, aí elas vão vivendo, né? Conheço, Roberto, muitas pessoas que mascaram uma relação dentro da família, mascaram uma relação no trabalho ou em qualquer outro ambiente, porque elas evitam o confronto e acham que está tudo bem, né? Mas perdoar também, Roberto, não é... Perdoar também não é você tratar o outro com indiferença. E assim, existem muitas pessoas que agem dessa forma. Coloca ali uma máscara, como se nada tivesse acontecido, sorri, cumprimenta o outro, trata o outro muito bem, mas por dentro está se remoendo por aquilo que aconteceu. Mas não tem a coragem de falar para o outro que está ferido, que está machucado, que aquele ato que a pessoa praticou contra ela está doendo. Então para mim é pior ainda do que a falta de perdão, é você agir com indiferença em relação ao outro. Muitas pessoas agem com indiferença, Roberto, eu vejo, porque elas querem machucar a outra pessoa que a feriu. Então, o tratamento da indiferença é uma maneira da pessoa gritar, da pessoa atingir o outro, né? Mas eu vejo, Roberto, que muitas pessoas, então, confundem o que é o perdão, né? Mas perdão também não é... Perdão também não é assumir a culpa, Paulo, pelo erro do outro. Não é porque o outro errou comigo que eu tenho que assumir a sua culpa e carregar aquilo como se fosse minha, como se fosse meu peso, como se fosse meu erro. Então, perdão também não é eu assumir a culpa pelo outro. Exatamente. E você, amigo telespectador, como é que está a sua vida nessa área do perdão? Talvez algumas pessoas, Roberto, que estejam nos assistindo, têm sérios problemas dentro da sua casa. E vivem com esses problemas e não conseguem tratar olho no olho. Não conseguem tratar da situação. E aí elas convivem, talvez filhos que não se relacionam com pais, cônjuges que não conseguem se perdoar, né? O marido e a mulher, a sua esposa. Então eu percebo que há uma verdadeira angústia em virtude da falta de perdão. E como é que trata disso, Roberto? Paulo, isso aí só a gente sentando, dialogando, colocando para fora as feridas. Eu vejo uma das coisas que as pessoas encobrem muito dentro da família, quando há algum tipo de abuso, de violência sexual contra os filhos, que o cônjuge muitas vezes encobre, não trata, não revela, porque tem medo das consequências, tem medo daquilo que pode atingir. E continua com indiferença com os filhos, e os filhos crescem com aquele ódio, não conseguem perdoar. E isso tem sido um grande mal nos nossos dias, nas nossas famílias. Fique conosco, nós vamos ter um clipe maravilhoso aí e daqui a pouco nós voltamos para falar sobre o que é o perdão.
Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Vocês já conheciam, né? Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Tua doce presença, meu maior prazer. Sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Tua doce presença, meu maior prazer. Sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Tua doce presença, meu maior prazer. Sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Tua doce presença, meu maior prazer. Sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vivo em mim, Senhor. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vivo em mim, Senhor. Sou vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Estamos de volta com o Sentido da Vida. E a temática desse programa é uma temática que com certeza é tocante. É uma temática extremamente relevante. É a questão do perdão. Dar ou receber perdão? Eis a grande questão. E nós já vimos aqui, no bloco anterior do nosso programa, nós falamos sobre o que o perdão não é. Nesse bloco agora nós vamos nos concentrar sobre o que é o perdão. E algumas dicas que eu queria deixar para você aqui. Roberto, eu acho que em primeiro lugar o perdão é uma experiência sobrenatural com Deus. A pessoa, para exercitar o perdão, Deus precisa se manifestar no coração dela. O perdão não é algo humano, não. Eu entendo que o perdão é algo divino. O que é que você acha? Paulo, eu também acredito que isso só pode ser uma realização de Deus na vida do ser humano. Porque é muito difícil para nós. Por exemplo, se alguém matasse um ente querido nosso, só se Deus produzisse em nós um coração que perdoa, só se Deus produzisse em nós perdão para que a gente pudesse perdoar o assassino. A própria traição conjugal, né? Se Deus não produzir algo no coração da pessoa traída, não pode haver perdão. Para algumas pessoas, não há perdão. Nem para este caso que você citou, nem para o que eu citei. Então, o perdão é uma obra sobrenatural de Deus.
Eu acho também, Roberto, que o perdão é uma decisão pessoal de assumir a culpa pelo pecado do outro. É uma decisão pessoal de assumir a culpa. Eu acho que as pessoas precisam tomar essa decisão. Se a pessoa não tomar a decisão pessoal, ela não consegue perdoar. É verdade, Paulo. Eu conheço algumas pessoas que elas ficam naquele dilema, naquele vai e vem. Não, eu não vou porque eu não ofendi. Se a pessoa não vier me procurar, eu também não perdoo. E não toma essa decisão de ir até lá, de procurar a pessoa, mesmo que tenha sido ofendida, e estender o perdão. Ela precisa tomar uma decisão. Uma outra coisa interessante, nós falamos no bloco anterior que perdão não é esquecer. E de fato, ninguém esquece. E quando você perdoa alguém, você não fica lançando sobre o rosto da pessoa, depois de um tempo, aquilo que a pessoa fez. Eu já vi algumas pessoas dizerem assim, eu perdoo, mas não esqueço. Então, você fez isso, e ela se lembra detalhadamente do que a outra pessoa fez. E aí ela lança no rosto da pessoa toda aquela mágoa escondida, né? Tudo aquilo que está lá guardado contra outra pessoa. Eu acho, Roberto, que perdão é quando nós conseguimos abrir mão da nossa razão. Nós conseguimos perdoar as pessoas quando nós abrimos mão da razão que nós temos. Às vezes a nossa razão foi a pessoa que te feriu. E a razão está com você. Mas se você não abrir mão da razão para trazer reconciliação, para trazer cura, isso não vai acontecer. E, para terminar, perdão é romper com a corrente que nos prende a outra pessoa. Amigo telespectador, se você não consegue perdoar alguém, para onde você for, você pode ir para a China, onde você for, aquela pessoa estará acorrentada a você. Onde você for, aquela pessoa vai dormir com você. Por quê? Porque o perdão, quando você não pratica o perdão, uma corrente se prende aos seus pés. Prende você e prende a outra pessoa. Mas, Roberto, o que é o perdão? Biblicamente, como é que o perdão pode se materializar na vida dos nossos amigos, dos nossos telespectadores, das pessoas que estão nos acompanhando? Tem um texto bíblico em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O que é que significa esse texto bíblico? Paulo, nós como seres humanos, nós gostamos de receber o perdão. Eu estava pensando em outro texto bíblico onde Jesus ensina a oração que é muito conhecida, que é feita por nós, a oração do Pai Nosso, onde ele fala que a gente precisa pedir perdão e também precisa perdoar. Mas a gente faz essa oração, só que a gente quer só a primeira parte. A gente só quer receber o perdão, mas não queremos perdoar a ofensa que o irmão nos fez, a ofensa que o semelhante fez contra a nossa pessoa. Então a gente ora muito isso, a gente acostumou a fazer esse tipo de oração. A oração do Pai Nosso, a oração né? do Pai Nosso, mas não acostumamos praticá-la. Eu acho que muita gente vive numa vida de religiosidade, mas uma vida vazia. Até repetindo a oração do Pai Nosso, talvez nós tenhamos telespectadores
que sabem fazer a oração do Pai Nosso certinha, mas na hora do exercício do perdão, elas falham. Na verdade, a falta de perdão é a falta da cura, porque a religiosidade não pode curar a sua vida. Como nós falamos aqui no início, se você tem dificuldade para perdoar, dificuldade até para receber perdão, conheço pessoas muito orgulhosas, Roberto, que não sabem receber perdão. A palavra do sentido da vida é que você se dobre diante de Deus, é que você peça a Deus para Ele transformar a sua vida. Algumas pessoas precisam disso. Talvez você que está nos ouvindo esteja precisando disso. Peça a Deus. Nós falamos aqui que o perdão é uma experiência sobrenatural com Deus. Você não quer ter essa experiência sobrenatural com Deus? Será que não está faltando isso para você? Busque a Deus. Ele tem algo especial para você. Que Deus te abençoe. Você tem dificuldade? Você quer conversar com alguém sobre essa questão do perdão? Procure a gente. O Sentido da Vida está de braços abertos. Já demos o nosso endereço. Avenida Minas Gerais, número 1252, bairro Nossa Senhora das Graças. Que Deus te abençoe, que Ele fale ao seu coração. Robertão, estamos finalizando nosso programa. Valeu. Abraço, Paulo. Abraço ao nosso amigo telespectador. Que você possa ficar com essa dica. Que você precisa perdoar para ser perdoado. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé.